Você sente que está perdido, mas no fundo sabe que não é bem isso? E se a resposta para essa pergunta não está necessariamente em uma confusão? Ai, tô confuso, não sei o que eu quero. E se de fato essa resposta for eu nunca fui autorizado a ser quem eu sou? Exatamente. Chamou sua atenção? Então vamos lá. Fica comigo até o final, porque a resposta para isso tudo pode mudar a forma como você olha para a tua vida. Muita gente carrega aquela sensação de que não se encaixa em lugar nenhum. Acontece com você? Então, não é que a pessoa não sabe o que ela quer ou não sabe qual é o seu lugar. Na verdade, essa pessoa, ela vive como se tudo estivesse fora do lugar ou no lugar errado, ou exageradamente, ou até em situações que são inconvenientes para ela. Então o que essa pessoa vai fazer? Ela começa a se corrigir, ela se corrige o tempo inteiro. Então ela vai corrigir o jeito de falar, ela vai corrigir o jeito de sentir, ela vai corrigir até o jeito dela sonhar, o jeito dela se comportar, o jeito dela andar. E isso, obviamente, cansa, não é verdade? E esse cansaço vai trazer aos poucos um desânimo cada vez maior. Agora, esses sintomas que eu relatei para vocês, eles nunca começam na vida adulta. Exatamente. Isso começa, lá na nossa infância, quando a gente é criança. E é lá que essas adaptações elas começam a acontecer. Elas vão começar quando a gente percebe que para ser amado você precisa se adaptar. Que dureza, hein? Não é verdade? Quase todo mundo passa por uma situação muito parecida com essa. E aí, a gente tem que se adaptar a ser mais quieto, ou a ser mais forte, ou a ser mais responsável. Tudo isso caminha para o ser menos você. Pessoas que são muito controladoras, pessoas que tiveram que segurar demais a sua espontaneidade para ter que caber, para ter que pertencer. É esse o processo que nos leva a, na vida adulta, a gente achar que não se encaixa em lugar nenhum. E aí, essa criança, ela vai aprender que o pertencer vem antes do existir. E aí esse adulto, ele continua com essa mesma pegada. Primeiro eu pertenço, para depois eu existir. Quando na verdade tem que ser o contrário. Eu existo, por isso eu pertenço. E isso, no fundo, nesse contexto histórico, ele não é uma escolha. Ele é apenas uma decisão fixada na necessidade de sobrevivência. E o que isso faz com você hoje? Bom, hoje isso acontece e aparece na tua vida como uma espécie de travamento. Medo de escolher, medo de errar, medo de se decepcionar. São esses os travamentos que vão te impedir de mudar. E toda vez que você sentir a vontade de mudar, parece que algo te puxa de volta para o mesmo lugar. Não é verdade? Então, lembra, não é preguiça e também isso não é falta de coragem. Nada disso. É apenas uma lealdade inconsciente a uma versão sua antiga que foi criada para caber e não para existir. É por isso que esses sintomas aparecem como âncora e a pessoa ancorada não se movimenta para lugar algum. Percebe? Você não está estagnado, você não está quebrado e não está parado no tempo. Exatamente. Você só está tentando viver com um sistema interno que foi criado para outro contexto da sua vida, que não está permitindo mudança e nem fluidez agora. O problema é que essa adaptação que te salvou lá atrás, hoje é justamente ela que está te impedindo de viver o agora de uma forma diferente. E reconhecer isso já é parte do processo de autorização e de desancoragem
da situação que você está. Você pode estar perguntando agora nesse momento, tá bom, eu entendi o que está acontecendo comigo, entendi como funciona, mas e agora? Como é que eu saio desse lugar? Como é que eu me desvencilho dessa situação que eu me coloquei? Não é verdade? Então, papel e caneta, porque eu vou te dar aí alguns exercícios super práticos que podem te ajudar no seu dia a dia a sair dessa estagnação, a assumir o controle da tua vida e quebrar essa lealdade que você tem com essa persona lá do seu passado. Preparado? Bom, o exercício primeiro que eu quero te passar é uma escrita de consciência. Exatamente. Você vai pegar um papel e vai escrever no topo desse papel quem eu precisei deixar de ser para pertencer. E coloca ali aqueles sonhos mais antigos, o que você gostava de fazer, hábitos e desejos e práticas que você tinha, que com o tempo você foi tendo que deixar de fazer para caber no lugar. Não são coisas que você deixou porque você entendeu que eram importantes ou que não faziam mais sentido, mas sim práticas, desejos e sonhos que você deixou de fazer para caber, para pertencer a um lugar. E não é para você se julgar, é só para você escrever livremente, beleza? E aí, tem um outro exercício super legal que pode te ajudar também, que é uma observação durante 7 dias. Durante esses 7 dias, eu quero que você observe uma coisa muito legal. Quando você se cala, você se diminui ou você se adapta automaticamente? Diante de uma situação, você teve que ficar quieto. Esse ficar quieto é porque você está se diminuindo ou é porque você está se adaptando automaticamente? E não muda ainda, só observa. Não faça mais nada. E aí a gente pula para o próximo exercício, que é o da microautorização diária. Esse último exercício, depois que você fez o primeiro, depois que você passou 7 dias fazendo o segundo, só nessa observação, e se quiser anotar as vezes em que você fez isso, pode anotar, não tem problema nenhum. Aí a gente vem para esse exercício aqui, que é um exercício em que você vai fazer o seguinte, uma microautorização diária. Todos os dias, ao levantar, na frente do espelho, ou sozinho ali no seu quarto, deitado na cama, do jeito que você quiser. De manhã. Por que tem que ser de manhã? Porque de manhã a neurociência explica que a gente se conecta com a nossa força de futuro, com aquilo que a gente deseja se tornar. Então essa microautorização, ela precisa ser feita de manhã, ao acordar de preferência. E aí você vai falar assim, todo dia você vai fazer uma pergunta simples para você. O que hoje seria um pequeno ato de ser quem eu sou de verdade? O que hoje seria um pequeno ato de ser quem eu sou de verdade? Não é para necessariamente você responder, você tentar entender qual é o ato, entendeu? Mas é só fazer essa pergunta e deixa a mágica acontecer. Tá? Essa pergunta ela faz parte de um exercício de afirmação, a formação diária, que é super bacana, porque ela começa a te conectar com a tua força de realização e de conexão com a tua identidade. E você vai ver que ao longo do dia você vai encontrar a resposta. E lembre, esse vídeo não é sobre você virar outra pessoa, é apenas sobre você parar de se trair em silêncio. Faz os exercícios que eu te passei, depois volta aqui, comenta o que foi que você percebeu de mudança em você. Eu vou ler o seu comentário e eu vou te responder, porque aqui não se trata de conteúdo, mas se trata principalmente de um processo de transformação. Não é verdade? Então, não se esquece. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só esteja pronto para se autorizar a existir.